em nome de Jesus, amém? Eu trouxe uma palavra nessa noite. Eu ia ficar sem óculos, mas não vai dar. Mas está sujo. Eu vim com uma palavra no meu coração e a gente sempre vai pedindo confirmação ao Senhor para falar não aquilo que eu quero, mas o que o Senhor tem para cada um. É tamanha responsabilidade de falar da palavra, porque cada um saiu da sua casa para vir até aqui. E eu sei o quanto uma palavra que sai do altar faz diferença na vida de uma pessoa. Às vezes você chegou aqui e você precisa de uma resposta, e algo que sai do altar é a resposta para a sua vida. Então eu tenho temor ao Senhor pelo que eu vou ministrar, então que Ele me use conforme a vontade dEle e não a minha. E conforme eu cheguei aqui, nós começamos a louvar ao Senhor. E eu confesso para vocês que esse último louvor me pegou. Quando Deus quer fazer, ninguém pode. Por quê? Foi o primeiro louvor que eu cantei quando eu me converti. Me converti há 14 anos atrás, na Assembleia de Deus. E quando eu recebi a primeira oportunidade para louvar no altar, foi esse louvor que eu cantei junto com uma irmã. Sabe, irmãos, quando eu olho para trás e vejo há 14 anos atrás, se naquela época o Senhor tivesse me mostrado tudo que eu iria passar para chegar até aqui, esse dia de hoje, eu acho que eu não iria, não. Porque José, olha só toda a história de José, a situação que ele viveu, a humilhação, foi lançado numa cisterna. Ele foi humilhado pela própria família, pelos próprios irmãos. Qual foi o processo de José até ele governar? O Senhor mostrou para ele algum momento que ele iria viver? Não. Talvez se o Senhor mostrar o que a gente vai ter que passar, o processo que a gente vai ter que viver, talvez a gente fale assim, não, Deus, eu não quero, não. E aí eu estava me lembrando quando eu me converti lá atrás, e lembrando tudo que eu vivi ministerialmente, tudo que aconteceu comigo desde que eu pisei dentro da igreja, que eu falei, Senhor, eu subi no altar, aceitei Jesus na Assembleia de Deus, Pai, eu te aceito. Se eu soubesse tudo que eu ia viver de lá até aqui, eu acho que eu não aceitaria. Porque não é fácil o processo e a caminhada com Deus, não é fácil, é muito difícil. E essa palavra que eu trouxe nessa noite é uma palavra que fala sobre convicção. Convicção é uma certeza, é uma fé inabalável. E eu só estou aqui hoje, nesse altar ministrando, porque eu tive convicção do chamado de Deus sobre a minha vida. Porque eu tive convicção de quem eu aceitei naquele dia. Porque eu tive convicção da minha decisão no batismo. Porque eu aceitei e tive convicção da minha identidade de filha. Independente do que eu passasse. Independente das lutas, independente das tempestades, independente das humilhações, independente das frustrações. Porque daquele dia, lá na Assembleia de Deus, quando eu aceitei Jesus, eu não sabia o chamado que Ele tinha para mim, eu não sabia o chamado que Ele tinha para o meu esposo, e dali em diante, foram muitas vitórias, mas foram muitas lutas, e até hoje tem muitas lutas. Mas eu quero te dizer que o que nos fez permanecer de pé, foi a convicção do Pai que nós temos, e convicção que essa palavra aqui, ela é verdadeira e ela é fiel. Que passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não irá de passar. Eu não sei o que o Senhor prometeu sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, mas eu quero te dizer que se Ele prometeu, Ele vai cumprir, independente da luta, da dificuldade, da frustração e da humilhação que você está passando hoje. As pessoas podem falhar, o homem pode falhar, as pessoas podem prometer e não cumprir, mas o meu Deus, Ele é fiel, o meu Deus, Ele não falha, o meu Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então se o Senhor tem uma promessa sobre a sua vida, tenha convicção de que vai acontecer. Não olhe pelo que você está vivendo,
Mas olhe para a promessa, olhe para a palavra, porque se eu fosse olhar para os homens, eu teria desistido. Se eu fosse olhar para a minha situação financeira, eu teria desistido. Se eu fosse olhar pelos irmãos da igreja, por pessoas que estavam comigo, por situações que fizeram comigo, com meu esposo, por lutas na caminhada, eu teria desistido. Mas quando nós temos convicção daquilo que Deus fez, da onde Ele nos tirou, de onde nós estávamos antes de chegar na presença, quando nós somos convictos que nós possamos viver sem qualquer coisa, mas nós não podemos viver sem a presença, não importa os gigantes que vão se levantar contra a sua vida, não importa as dificuldades, não importa a humilhação, não importa a frustração, não importa, o que importa é o que Ele falou, o que importa é o que Ele fala, o que importa é a palavra, são os princípios que tem que dirigir a minha vida e a sua vida, porque se nós formos olhar para o lado, se nós formos olhar o que fazem com a gente, se a gente for olhar pelo processo que nós passamos, nós não vamos permanecer. Então nós precisamos de ter nessa noite convicção, a certeza do Deus que nós servimos e da palavra que nós seguimos. E eu quero falar sobre um homem aqui, pode abrir a sua Bíblia, no livro de Daniel 3. Hoje, o pastor falou para mim que não tinha tema, mas que era segunda de adoração. E eu quero falar aqui sobre um homem, para deixar apenas de exemplo nessa introdução para nós. O que ele viveu, a plena convicção que eles tinham para fazer o que eles fizeram. Eu quero falar aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 homens que foram muito convictos do Deus que eles serviam para fazer o que eles fizeram. Então lá em Daniel 3, no capítulo 3, o versículo 4 diz assim, ó: então o arauto proclamou em alta voz: essa é a ordem que lhes é dada. Ó homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, proste-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Pula lá para o versículo 15. Um pouco mais abaixo diz assim: mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los da minha mão? Sadraque, Mesaque e Abednego, versículo 16, diz assim: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Versículo 25. 24 diz assim, ó: mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam. E aí você vai lá para o versículo 27, que ele diz assim, ó, na segunda parte: nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus.
Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação ou língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Um pouco extenso, mas necessário. Olha só. Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi decretado que eles deveriam se prostrar a uma estátua de ouro. E aqueles que não se prostrassem, a Bíblia fala que seria lançado em uma fornalha. Mas eles tinham tanta convicção do Deus que eles serviam, que eles falaram, não, nós não vamos se prostrar. E o rei se enfureceu, mandou pegar aqueles 3 homens, mandou amarrar eles e mandou lançar dentro da fornalha. E aqueles homens foram. E eles falaram que independente que se Deus não livrasse eles, ainda assim, eles não iriam se prostrar ao rei de Nabucodonosor. E ele foi lançado dentro daquela fornalha. E eles pediram para aquecer a fornalha, para aquecer a fornalha, aquecer a fornalha. E eles foram lançados lá dentro amarrados. Só que quando os 3 homens estavam lá dentro, eram 3 homens, mas de fora eles viam que tinha 4. E eles falaram, mas não era 3 os que a gente jogou dentro da fornalha, mas existe um 4º homem ali dentro, semelhante a um Deus. E aí o rei pediu para que eles saíssem. Agora, irmãos, pensa comigo. Às vezes a gente só lê a Bíblia, só passa o olho ali. Imagine uma fornalha, eu pego 3 de vocês aqui, taco numa fornalha, peço para aquecer, peço para amarrar vocês, e aquela fornalha cheia de fogo ali, pegando fogo, e de repente o rei olha e fala, Sadraque, Mesaque e Abednego, e pede para eles saírem. E quando eles saíram, não tinha nada no corpo deles, eles estavam ilesos, eles não estavam queimados, nada foi queimado sobre eles, nada. Você consegue imaginar essa história comigo? E imaginar o cenário de você estar num lugar e a pessoa dá um decreto e fala assim, olha, você vai ter que servir ao meu Deus, você vai ter que se prostrar diante do meu Deus, e você pega e fala assim, eu não vou me prostrar diante do seu Deus, e a pessoa te lança numa fornalha, e aí ela te lança lá, e aí você sai ileso. Por quê? É a sua convicção de quê? Do Deus que você serve. De que Ele vai prover, de que Ele vai te proteger e de que Ele vai entrar com providência sobre a sua vida. Eu quero uma palavra hoje sobre a sua vida, eu quero falar sobre a convicção, sobre essa certeza que nós que estamos aqui e aceitamos Jesus precisamos de ter. A convicção de quem nós servirmos. Sabe por quê? É fácil a gente vir aqui a cada culto e louvar esses louvores maravilhosos. Ai, Deus é meu protetor. Ai, Deus é o meu auxílio. Deus é o meu governador. Ai, Deus é o meu provedor. Ah, Jeová Rafá, Jeová Shalom, Jeová Nissi. Isso a gente pode falar facilmente. Mas quando nós saímos daquela porta, quando a dificuldade financeira se levanta, nós temos que servir o nosso Jeová Jireh, que é o Deus da provisão, e crer que Ele vai prover. Então, quando nós estamos lá fora, é que nós temos que ter a convicção. Quando a luta financeira se levantar, que eu tenho um Deus provedor. Quando as perseguições se levantarem, as dificuldades, as tempestades, eu acreditar que eu tenho um Deus que vai me abençoar e que vai me livrar. Então, é fácil aqui nós dizermos isso. Mas eu quero te dizer que a nossa luta não é aqui dentro, a nossa luta é lá fora. E se eu não for convicta do Deus que eu sirvo, dessa palavra, desse altar, eu vou cair, eu vou desanimar, eu vou desistir. E é por isso que eu falei aqui no início, se nós não tivéssemos convicção de que Deus é na nossa vida, do que Ele pode fazer, e crer que o que Ele fala nessa palavra é real, nós desistimos do que Deus tem para nós, nós desistimos da nossa família, nós desistimos do nosso chamado por causa das lutas. Então o que nos faz permanecer de pé é uma promessa, o que nos faz permanecer de pé é uma palavra. Mas eu quero te dizer que todos esses homens da Bíblia, que tiveram convicção, que acreditaram, foram abençoados. Então não vai ser diferente na minha vida e na sua vida. As lutas estão se levantando, as guerras se levantam. Você pode estar passando luta na sua família, luta financeira, luta no seu trabalho. Ei, meu irmão e minha irmã, eu tenho uma palavra para você. Seja convicto do que Deus falou, seja convicto do Deus que
você serve, que Ele honra os seus, que Ele é provedor, que Ele é protetor, que Ele é consolador e que Ele levanta aqueles que são humilhados. Creia nessa palavra. Se você não crê e você não tem convicção, as lutas, as tempestades, as perseguições vão te paralisar. Elas vão te paralisar. Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo, mas o crente, ele brinca de ser crente. O diabo, ele quer destruir a sua casa. O diabo, ele quer destruir a sua família. O diabo quer destruir o seu ministério. O diabo quer destruir as nossas emoções. E se nós não termos convicção do Deus que nós servimos, entender que nós estamos vivendo os fins dos tempos, nós vamos se prostrar diante não do nosso Deus, dos outros deuses, dos deuses que vêm para nos oprimir, dos deuses que vêm para nos tirar da presença, de outras coisas que nós idolatramos e colocamos à frente de Deus. Quando nós passamos lutas e dificuldades. Porque a nossa convicção, ela é provada nas lutas. Porque quando está tudo bem, glória a Deus, aleluia. Mas quando se levantam as dificuldades, é que nós precisamos de tirar lá do fundo aquela convicção. E crer na palavra que nós ouvimos no domingo. E crer na palavra que nós ouvimos na segunda-feira. E viver por essa palavra. E não pela palavra que eu ouço. E não pela dificuldade que eu vivo, pelo que acontece. Então entenda, o diabo, ele não para um convicto. Mas muitas das vezes ele entra através da dúvida, dos achismos, das incertezas. Sabe, na caminhada no ministério, na nossa vida, a gente vai desanimar. Eu desanimei muitas vezes. Meu esposo desanimou muitas vezes. O desânimo, ele vem, mas o problema é que quando o desânimo vem, a luta vem, a dificuldade vem, você vai se prostrar a quem? A essas lutas? A esse desânimo? A essa seta do maligno que vem? Nós temos que se prostrar. Não é diante desses deuses que se levantam, é diante do Deus Todo-Poderoso e Deus Altíssimo. Porque quando você se prostra, o céu se abre ao seu favor. Deixa eu te falar, tiver passando luta, tiver passando dificuldade, tiver passando opressão, estão te humilhando, estão te perseguindo, eu posso te falar, a tecnologia pode mudar, mas o acesso ao Pai continua o mesmo. É joelho no chão, é leitura bíblica, é jejum e oração, que o céu responde a sua vida. O céu te responde, o céu te protege. Sabe, esses dias eu ministrei sobre linguagem. Deus tem me permitido ir para alguns lugares através da profissão. E aí, indo para esses lugares, eu percebo as culturas, as linguagens e as regras. O ano passado nós fomos para o Chile. E é um país totalmente regrado, organizado. A lei funciona. As regras existem. E lá eles falam espanhol. E nós não falamos muito bem espanhol. Mas nós vamos aprendendo lá a desenrolar. Sabe? Se você fica 3 dias lá, que foi o que a gente ficou, você começa a falar buenos dias, buenas noches, olá, gracias. Você começa a falar a linguagem deles. Nós fomos para a Bahia. Ficamos 8 dias na Bahia. Daqui a pouquinho você já está, uai, oxi, tá retado, hein? A influência. O ambiente com que você está começa a te influenciar. Sabe, todo lugar que você vai tem uma linguagem, tem uma cultura e tem uma regra. No Pará, as pessoas dormem cedo. Sabe, vai anoitecendo assim, as pessoas já querem dormir. Por quê? Porque elas dormem cedo e elas acordam cedo. E é uma cultura do lugar. Eu levantei para tomar café da manhã com meu esposo, parecia almoço. Sabe? Era lasanha, uns negócios assim, umas tortas, e nós procurando pão francês. Não tinha um pãozinho doce, um pão de queijo. A cultura. Qualquer lugar que você for vai ter uma cultura, vai ter uma linguagem e vai ter uma regra. Eu quero te dizer que o reino, ele também tem uma linguagem. O reino de Deus também tem as regras. E você sabe qual é a diferença? Você sabe o que tem em comum em cada um desses lugares? No Chile era de um jeito, no Pará era de um jeito, na Bahia era de um jeito. Mas nesses 3 lugares, a minha Bíblia continuava a mesma. Os princípios continuavam o mesmo. Os lugares podem mudar. Os lugares que você pisa os seus pés podem ser diferentes.
mas aquilo que você carrega tem que ser o mesmo. A convicção no Deus que você serve tem que ser o mesmo. Independente de onde você colocar os seus pés. Você é filho? Você aceitou o Senhor Jesus para a sua vida? Você não vive mais do que os outros falam, do que os outros pensam, do que os outros acham. Você anda com base em uma palavra. Você segue conforme uma direção. O que Deus falou, você é, não é o que as pessoas falam, é o que a palavra fala. O que você tem que fazer não é o que os outros falam, não é as pessoas que você anda, é o que a palavra diz. Aonde você for, os princípios têm que ser preservados no seu coração. Aonde você for, a sua convicção tem que ser a mesma. Então, quando o rei Nabucodonosor se levantar contra a sua vida, que é os deuses, que é as dificuldades, que é as lutas, muitas coisas vêm para fazer a gente se prostrar, para a gente poder parar, para a gente poder desanimar. Você tem que ter a convicção. Lembra do dia que você aceitou Ele para a sua vida. Lembra do seu batismo. Lembra de tudo que Ele já fez por você. Lembra de tantas coisas que você passou e o Senhor te livrou. Quantas orações o Senhor já te respondeu. Então, quando essas perturbações, essas setas vierem sobre a sua mente, a Bíblia diz, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. E a esperança é Cristo. E a esperança é a palavra. Então, quando a dificuldade vier contra a sua vida, lembra, o Senhor já me livrou, o Senhor já ouviu a minha oração, eu entreguei a minha vida para Ele, eu tenho uma identidade de filho, eu tenho uma identidade de filha. O que eu canto na igreja é que Ele é provedor, que Ele é protetor, que Ele é consolador. Eu creio sobre isso, sobre a minha vida. E quando você se prostra diante disso, quando você se prostra diante dEle, o Satanás não pode ficar de pé. A opressão não pode permanecer na sua vida. Porque, gente, não há nada melhor do que um crente prostrado na presença do Senhor e clamando a ajuda do Senhor. O problema é que nós queremos viver as nossas guerras lutando com a força do nosso braço, do nosso jeito, da nossa forma, do nosso jeitinho brasileiro, de como eu acho que vai dar certo. E quando nós temos convicção da palavra, nós não vivemos mais pelo que eu acho, o que eu penso. E se é a palavra. É a palavra que é a minha direção. É a palavra que é a minha orientação. Quando eu não sou convicto, eu sou levado por qualquer vento de doutrina. E nós não podemos servir a dois senhores. Porque ou nós vamos agradar um e desagradar o outro. E a nossa missão aqui é agradar o nosso Senhor Jesus, o nosso Rei dos Reis. Então tenha a convicção daquele que começou a obra sobre a sua vida, Ele é fiel para cumprir. E falando sobre convicção, nós falamos aqui sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel também foi levantado um decreto e falaram que se encontrasse qualquer pessoa orando e não fosse para os deuses dele, a pessoa seria lançada na cova dos leões. E quem? Quem que foi encontrado orando a Deus? Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia no palácio. E quando ele ficou sabendo que veio esse decreto, porque o pessoal queria matar Daniel, então eles levantaram um decreto. Bom, a gente já sabe que ele ora, então o decreto vai ser, se pegar orando a outro Deus, vai ir para a cova dos leões. Daniel não fechou nem a janela, irmão. Ele continuou, a Bíblia fala que a janelinha dele aberta e continuava fazendo as orações dele 3 vezes ao dia. Até que ele foi pego. E Daniel foi também lançado na cova dos leões. Olha aí mais um homem que foi convicto. Já pensou? Uns foram para a fornalha. Outro agora está indo para a cova dos leões. Tudo por quê? Porque o mundo, ele quer levantar uma estátua. O mundo, ele quer tirar o foco de quem deve ser foco. E aí se levantou lá mais um decreto para poder acabar com Daniel. Mas Daniel também não se prostrou. Quantas coisas o mundo está levantando para você adorar? Quantas coisas o mundo está levantando para tirar o seu foco? Quantas distrações para nos tirar do verdadeiro propósito do Senhor? Mas Daniel também foi convicto. Mesmo assim ele continuou orando. Pegaram Daniel, lançaram ele na cova dos leões. Da mesma coisa, colocaram leões lá famintos. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas ele também foi
protegido e guardado pelo Deus que ele cria, que é o nosso Deus. E a Bíblia fala que Daniel também não teve nenhum arranhão. Daniel também saiu ileso daquela cova dos leões. Então eu quero te dizer, quando você é convicto do que Deus é na sua vida, independente do que aconteça, pode ter certeza, passará os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar. E ele vai te proteger, ele vai te guardar, ele vai te abençoar. Mais um homem aqui, vamos falar sobre a convicção de Abraão? Aquele homem, Deus chega nele e fala assim, ó, pega suas coisas, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, ele teve que pegar as malas dele, pegar a família dele, ir para uma outra terra. E ele não falou para onde ele ia ir, né? Porque senão seria fácil. Imagina, Deus falou assim, ó, pega todas suas malas aí, viu, Bia? E Thaís, que agora nós vamos para Disney. Eita glória, bora fazer as malas? Mas não, Deus não falou, não era para Disney que ele ia. Ele ia para uma outra terra. Tinha que ter convicção ou não tinha? Para pegar tudo o que você tem e ir para uma outra terra que você nem sabe para onde você vai. Ok, até aí. E depois do filho Isaac? Imagine você que é mãe. Imagine você que quer ser mãe. E aí você tem um filho. E aí você vê ali o crescimento do seu filho, as primeiras palavrinhas, e o filho crescendo. E aí o Senhor fala assim, me dá, eu quero o seu filho. Abraão não sabia que Deus ia preparar o cordeiro, mas ele entregou. Sabe por que ele entregou? Porque ele tinha convicção que quando Deus te pede algo, é porque ele sempre tem algo melhor para poder te dar. E aí, Abraão entregou o seu único filho. E imagine ele subindo, entregar o filho, ele ia matar o próprio filho. E o filho, ô pai, cadê o cordeiro? E Abraão, ô meu filho, o cordeiro, Deus proverá. Abraão estava crendo que Deus ia prover um cordeiro, mas ele nem sabia o que ia acontecer, se Deus ia prover ou não. Ele simplesmente entregou, porque ele acreditou. Irmão, irmã, o que Deus está pedindo para você entregar? Quais são as renúncias que nós temos que fazer? O que nós temos que deixar de lado? Eu quero te dizer que aquilo que Deus te pede, não é para você perder. Quando você entrega algo para Deus, você só tem a ganhar. Tem coisas que nós queremos agarrar na nossa vida, que nos fazem mal. Tem coisas que nós queremos agarrar na nossa vida, que só serve para nos trazer desânimo, tristeza. Se Deus pede, entrega. Eu não sei o que Deus está pedindo para você, mas eu sei que quando Deus pede algo, é porque Ele tem algo muito melhor. E quando Ele pede algo, nunca é para sua frustração, e sim para te exaltar, para te abençoar, para te proteger, para te guardar. Porque nós somos filhos limitados, nós somos ovelhas, e você sabe que ovelha, ela não enxerga muito bem, então ela precisa de ter um pastor. Então se você tem um pastor que está te orientando, que está te direcionando, siga a direção. Porque às vezes a gente acha que a gente consegue tudo, às vezes a gente acha que a gente sabe tudo, mas a gente não sabe. O Senhor vê além. Talvez você está esperando uma resposta de Deus e Deus está falando não. Fique na dispensação, fique aí na bênção do Senhor com o não dele, porque é melhor o não de Deus do que o sim com o diabo. Se o Senhor está falando sim, amém, glória a Deus, vai na graça, vai na presença, que Deus vai ser com você. Agora, não faça da sua vontade. Eu fiz coisas da minha vontade. Nós passamos uma dificuldade no ministério por um problema que aconteceu. E eu, num momento de fervor, de agonia, de luta, eu chutei o balde. Não quero mais ficar aqui, vamos sair daqui, eu não quero mais ficar nessa igreja. E meu marido foi junto comigo. E aí a gente passou 1 ano fora de um ministério, mas não fora da presença, a gente foi para uma outra igreja. Sabe, irmãos, mas sabe que eu aprendi com tudo isso? E eu sabia que um dia eu ia falar sobre isso, já tenho falado algumas vezes. A Bíblia diz que peca quem é precipitado. Nunca faça nada se não foi Deus que falou. Nunca tome uma direção porque você quer, porque você acha melhor. Sabe por quê? Quando a gente chuta o balde, sabe qual que é o maior problema de você chutar o balde? Ter que buscar. Eu chutei o balde, saí, fiz o que eu quis,
Por quê? Agir na precipitação, às vezes no momento de nervoso, de luta, de dificuldade, de pressão, no momento que nós estamos na pressão, é Deus nos moldando, Deus querendo nos transformar, e aí a gente chuta o balde, faz o que a gente quer e sai. E aí eu saí. Foi maravilhoso. Os primeiros dias, os primeiros meses foi muito bom. Até que chegou uma hora que Deus falou: volta. É para você voltar. Eu falei: Deus, como que eu vou voltar? E aí eu sempre falando com meu marido, que eu sentia e tal. Ele falou: olha, você sabe que se você voltar, a gente sabe que não vai ser a mesma coisa, que vai ser difícil, que não é fácil. Falei: não, mas eu quero, a gente tem que voltar, a gente tem que voltar. E aí a gente voltou, irmãos. Não foi fácil mesmo. Aliás, essa caminhada nunca é fácil, né? Sempre vem acontecendo algumas coisinhas assim para poder nos moldar, nos ensinar. Mas Deus, Ele sempre tem um propósito em todas as coisas. Deus, Ele tem um propósito em meio à dor. Ainda que a gente não venha entender, Deus tem um propósito. E é por isso que eu falei que se a gente não tem convicção, é tantas coisas que acontecem que a gente quer parar, quer desanimar, irmãos. É normal, o desânimo vem, a tristeza vem, a frustração vem, mas quando a gente tem convicção de quem nos chamou, de onde Ele nos tirou, a gente continua. Você sabe por quê? A pior coisa é você viver fora do propósito. Você sabe o que nos preenche? Eu estou falando porque eu vivi isso. Você pode estar dentro da igreja sentado, mas se você não tiver cumprido o seu chamado, você ainda se sente vazio. Porque eu posso ter o melhor emprego. Eu estou vivendo numa ótima fase na minha vida profissional. Eu e meu esposo. A gente viveu uma época de luta financeira horrível. Eu poderia ter desistido tudo ali, porque nós abandonamos os nossos empregos, uma fase, para viver do reino, para viver da obra. Passamos fome. Nosso filho ficou doente na UTI. Nós passamos muita luta, muita dificuldade. Pelo reino, pela obra. Mas a gente tem que ter convicção de quem nos chamou. Se eu fosse olhar para isso, irmãos, eu não queria mais saber de igreja. E aí a gente voltou. E eu falava para Deus, Deus, eu tô voltando lá, mas assim, eu preciso de deixar para trás o que ficou, porque se eu for voltar com a mesma mente, do mesmo jeito, eu vou viver todas as mesmas coisas, vou viver tudo de novo. E aí eu tinha que estar curada, sabe? E a gente precisa se permitir ser curado. Tem feridas que a gente vai carregando a vida toda e aquilo só vai nos fazendo mal e vai paralisando. Eu fiquei 1 ano em uma igreja, mas eu fiquei sentada. Eu já era pastora, já fazia tudo. Fiquei 1 ano ali, mas eu entendi que Deus nos levou por um tempo para nos mostrar, para nos ensinar algumas coisas. Mas eu posso te falar, irmãos, estava falando sobre trabalho, a gente está vivendo uma fase maravilhosa. Meu esposo com vendas, a gente trabalha junto na mesma área. Eu sou cabeleireira, mas sou mentora, ministro curso, estou indo para fora do país e nós estamos indo juntos. Mas eu sou feliz, eu sou grata a Deus, porque Deus prometeu. A gente tem que viver mesmo o melhor dessa vida. Mas eu posso falar para vocês, não existe nada que preenche o meu coração como quando eu estou no altar. Como quando eu estou pregando, quando eu estou fazendo algo para Deus, quando eu estou em movimento lá na igreja, quando eu tenho que fazer alguma coisa para o reino, sabe? Porque isso tudo vai passar, gente, viagem vai passar, tudo um dia vai passar, o que eu tenho de bens um dia vai passar, um dia vai ficar. Mas a maior coisa que nós possamos viver na nossa vida é o nosso ministério, é o nosso chamado. Existem coisas que tentam preencher o nosso coração, mas existem vazios que só Deus preenche. Às vezes a gente acha que o vazio que está no nosso coração é o emprego que vai preencher. Às vezes a gente acha que é um namorado que está faltando. Às vezes a gente acha que é uma porta aberta de um emprego que eu queria. Sabe, a gente acha tantas coisas. Mas às vezes esse vazio é Deus que falta. E existe vazios que é só Deus que preenche. Todos os dias, Satanás vai lutar para te tirar do propósito. Vai te tirar da direção. Todos os dias, ele vai colocar dúvida sobre as promessas que Deus fez sobre a sua vida. Todos os dias, ele vai mostrar que não é isso.
Todos os dias ele vai tentar deformar a sua identidade de filho, de filha. Todos os dias ele vai querer que você volte a ser quem você era antes de chegar aqui. Você fala, eu estou no comecinho, mas você já não é mais igual você era ontem. Todos os dias que você ouve uma palavra, que você vem buscar a presença de Deus, Deus muda algo em você, Deus transforma você. Sabe, nós precisamos de ter convicção. Aquela mulher do fluxo de sangue, quantos anos aquela mulher estava daquele jeito? E ela era rejeitada pela sociedade. As mulheres que tinham hemorragia naquela época eram rejeitadas. Ela sabia que Jesus ia passar. E ela tinha convicção. Se ela apenas tocasse nele, ela seria curada. Ela foi tão convicta da cura dela, que quando ela tocou, o que a Bíblia fala? Que o Senhor Jesus olhou e falou, quem me tocou? Aí a multidão, como, mestre? Quantas pessoas estão aqui? Está todo mundo te tocando. Ele, não. Mas quando me tocou, saiu virtude de mim. E aí ele olhou para aquela mulher, ele agachou, ele falou com ela, chamou ela de filha, e ela foi curada do fluxo de sangue. Zaqueu, um cobrador de impostos, roubava, era o chefe naquela época, ele que mandava em tudo. Mas sabe, um dia, Zaqueu também precisou de Jesus. O dinheiro não preenche a nossa vida. Você pode ter muito dinheiro. Sabe, se o dinheiro fosse solução, muitos ricos não se suicidariam. Se ter tudo fosse a solução, as pessoas ricas são as que mais se suicidam, são as mais tristes, são as mais solitárias, porque não é o dinheiro. Às vezes a pessoa corre a vida inteira querendo buscar algo para poder saciar algo que falta ali, e que é a presença de Deus. Zaqueu era um chefe poderoso naquela época, mas ele sabia que o Senhor ia passar ali, mas ele era muito baixinho. E a multidão era muito grande. Então ele falou assim, eu vou subir numa árvore. E quando ele subiu naquela árvore, o Senhor Jesus, ele viu Zaqueu. Ele falou, Zaqueu, desce daí, que hoje me convém pousar na sua casa. E aquele dia chegou a salvação na casa de Zaqueu. A convicção desses homens de Deus. E aqui, eu estou te dando alguns exemplos, e mais um por último aqui. Aquele paralítico, que os amigos dele levaram ele até Jesus, porque ele era paralítico. Então os amigos pegaram ele, e eles subiram por onde? Pelo telhado. Ele não conseguia chegar, e os amigos o ajudaram. Eles tinham uma convicção, gente. Eles tinham uma certeza que, se eles chegassem até Jesus, Jesus ia curar o amigo deles. E eles foram, subiram no telhado, conseguiram, e aquele homem foi curado. E Jesus falou para ele assim, pega a tua cama e anda. Jesus alcançou todos nós aqui. E ele fala, pega a tua cama e anda. Sabe por quê? Para você sempre lembrar de onde Deus te tirou. Aliás, vocês sabiam que aqui, eu estava até falando para o meu esposo, eu tenho uma marca aqui na minha mão, que uma das últimas vezes que eu estive com vocês, que eu preguei, no momento do final lá do apelo, era um púlpito de acrílico. Eu estava fazendo um movimento, eu raspei minha mão, cortou, abriu e ficou uma cicatriz. E eu falei para o meu esposo, você sabe o que é isso daqui? Todos os dias é para eu olhar aqui e lembrar qual que é o meu chamado. Foi no altar. Eu raspei minha mão, abriu, depois vocês podem olhar, tem uma cicatriz aqui, Eu falei, é para eu lembrar do meu chamado. Lembre-se sempre da onde Deus te tirou, das promessas que Ele fez para a sua vida. Não deixe o diabo roubar a sua convicção. Porque a vontade dele sempre é que você venha ser uma pessoa oprimida, doente, triste, frustrada. Ele quer que você seja uma pessoa que não sonhe. Se ele matar os seus sonhos, ele matou a sua vida. Porque o que nos move é os sonhos que a gente tem, as vontades que a gente tem. Então o que ele tem vontade é matar os seus sonhos, é matar os seus desejos, é matar tudo aquilo que Deus já colocou no seu coração. Mas quando você é convicto, você não vai pelo que Ele está falando na sua mente, você vai pela palavra. É a palavra que você tem para lutar, meu irmão, minha irmã. Não tem truque, não tem segredo e não tem magia. Para o crente ficar firme na presença de Deus, não tem um segredo. O segredo é a palavra. Se você não se firmar nela, se você não ter convicção de quem fala com você a cada culto, de quem fez a promessa para você,
Você sempre vai ficar cocheando em dois pensamentos. Você sempre vai ficar oscilando. Quantas pessoas entram na igreja, aceitam a Jesus, ouvem uma palavra, mas cai, mas sai. Desanima, tudo bem. Você pode desanimar, irmão, mas não se proste, não desista e não paralisa aquilo que Deus tem para você. Ele tem uma promessa de uma família transformada para você. Ele tem uma promessa de um emprego abençoado, de boas amizades. Tudo que o Senhor tem para você é bom. E você não pode desacreditar nessa promessa que Ele tem, só porque de repente hoje você está vivendo uma outra realidade. Mas a realidade que você vive não anula a promessa que Ele fez. E se você caiu, e se você desanimou, e se você parou, eu te digo, recomece. Não é fácil recomeçar. E nisso nós é especialista, né, amor? Quantas das vezes, vamos recomeçar de novo. Saímos de uma igreja que foi muito difícil na época, abrimos o nosso próprio ministério. E eu sei, pastor, a luta que é quando a gente abre um ministério. Não é fácil recomeçar. Aliás, recomeço é muito difícil. Mas nós temos um Deus que é especialista em recomeço. E nós temos que viver todos os dias acreditando na promessa. Se foi Deus que falou, não importa a realidade que você está vivendo. Fica na convicção do que Deus falou. Recomeçar dói. Recomeçar não é fácil. Mas pastores dessa igreja, entendam uma coisa. Sem convicção a fé de vocês vira apenas um discurso. Mas com convicção, a fé vira testemunho. Então tenha convicção no que o Senhor fez e no que o Senhor vai fazer e no que Ele prometeu. E eu falo assim, que quem nasce grande é monstro. Nós temos que ter os nossos começos mesmo. Nós temos que viver as nossas lutas, dificuldades, mas tudo isso é maturidade. Tem coisa que a gente vive hoje que a gente não entende, mas vai chegar uma hora que você vai entender o porquê viveu. Eu não entendia o porquê eu passei necessidade mesmo estando uma vez dentro da igreja. Pastores não permitindo nós sermos ajudados a primeira vez que nós somos enviados a pastorear. Eu não entendia o porquê que eu abandonei meu emprego, meu esposo abandonou, e nós passávamos necessidade, nós não estamos vivendo da obra, nós não temos um Deus provedor. Ou você questiona, ou você adora. Sabe? Enquanto Deus não faz, adore no corredor. Enquanto a promessa não chega, continue adorando, continue convicto. Um dia nós chegamos em casa à tarde da noite, da obra. Era das 7 da manhã, passava o dia inteiro, chegava em casa 1h, 2h da manhã. E o meu filho, o outro que não está aqui, tem 14 anos. A gente tinha ele na época, ele era pequeno. E nós estávamos com fome, e chegamos em casa tarde. Ele foi no armário, pegou aquelas pipoquinhas doces, sabe? Um saquinho assim. Ele, olha pai e mãe, vamos dividir essa pipoquinha. Irmãos, aquilo cortou o coração. Viver o propósito dói. Às vezes a gente não entende. E eu poderia questionar e falar, Deus, e aí? E aí, Deus? Abandonei meu emprego? Vivíamos bem? Nem água da torneira tomava? Comprava água boa na fonte? Era feira todo sábado? Era o armário cheio? Pagava aluguel? Comprava tudo do bom e do melhor e tudo dando certo? Agora a gente abandona tudo e está vivendo isso, né? Irmãos, hoje, diretamente nós somos convidados a ministrar sobre vida financeira. Foi no seminário Jeová Jireh, Deus deu grandes palavras lá, algumas coisas, Deus virou uma chave na nossa cabeça, sabe? Hoje a gente ministra oferta, ministra e profetiza prosperidade na vida das pessoas. Só que se eu fosse olhar lá atrás, eu ia falar assim, até parece. Sabe, ou você acredita no que Deus falou, ou você vai ficar olhando a realidade que você está vivendo. Não tem jeito. Nós temos que viver por fé e não por vista. Ter convicção é você viver pela fé o que Deus falou, pela fé o que Deus pode fazer. Se você deixar a dúvida entrar, você coloca tudo por água abaixo.
Todos os dias nós temos que acreditar no que Deus falou. E hoje, eu ministro muitos cursos para muitas turmas, muitas mulheres. Sabe, Deus me colocou num lugar de ser mentora. Só que não é espiritualmente. Eu dou curso de cabelo na minha área de alisamento, sabe? Mas eu sei que o foco não é esse. Que o foco é alcançar mulheres. E cada curso que eu tenho, eu oro. E eu começo a orar e apresentar a vida daquelas mulheres. Falo, pai, aqui tem profissionais. Talvez elas vieram esse curso, mas elas querem desistir de um sonho. E aí é pessoas chorando, sabe? Uma vez, quando terminou um curso, eu recebo os feedbacks de como foi. E uma mulher me chamou e falou, sabe qual foi a melhor hora do curso? Eu, qual? Ela, a hora que você orou. A pessoa pagou num curso para passar comigo das 9 às 5 da tarde para aprender uma técnica. E ela falou para mim que a melhor hora foi a hora que eu orei. As pessoas estão sedentas de Deus. A presença de Deus é a melhor coisa que você pode ter e carregar na sua vida. Não negocie a presença de Deus por nada. Não troque por nada. Porque quando todos se forem, quando as lutas se levantarem, é Deus que vai estar lá. É a presença de Deus que vai estar lá. A presença de Deus é a melhor coisa que nós temos e nós não podemos negociar. Mas existe um exército de demônios todos os dias para nos derrubar. Mas a gente tem que ser convicto que 1000 pode cair ao meu lado e 10.000 pode cair à minha direita, mas eu não serei atingido. O livro de Tiago 4 fala sobre ter duplo ânimo, coração dividido. Irmãos, não tenham um coração dividido. Ai, será que é a palavra ou será que não é? Ai, será que eu faço isso ou será que eu não faço aquilo? Uma fé duvidosa. Você tem dúvida do que essa palavra é real? Às vezes nós estamos na igreja, mas nós não temos a plena certeza do que a Bíblia aconteceu, do que esses profetas viveram. Todos os dias, Deus mostra que é com você, desde o momento que você levanta, desde o momento que você abre os seus olhos. Você não vê Ele, mas você pode senti-lo. Em cada detalhe da sua vida, em cada dia que você levanta, e o seu dia não foi como você planejou. Foi como Ele planejou. Já viram um vídeo uma vez que as pessoas questionando e reclamando de como foi o dia delas. E aí no final mostra assim, ó, sabe por que aconteceu isso? Porque eu te livrei disso. Sabe por que aconteceu isso aqui? Porque eu te livrei disso aqui. Sabe por que você se atrasou nessa hora? Porque aconteceu isso aqui. Irmão e minha irmã, nós não temos o controle da nossa vida. Quem tem o controle da nossa vida é Deus. Então entenda que ainda que a situação saiu do seu controle, nada sai do controle do Senhor. E entenda, nós vivemos o Deus do impossível. O que é possível, faça você. Mas o que é impossível, saiba que Ele vai fazer por você. Faça a sua parte em nome de Jesus. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O deserto, a luta, a dificuldade, ela não vem para te destruir. Ela vem para te desenvolver, ela vem para te moldar, ela vem para poder te ensinar. Há um propósito em meio à dor. E para finalizar, Salmos 34. Aleluia, Jesus. Versículo 7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta os que o temem.
Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Você está buscando ao Senhor? Você não vai ter falta de nada. E ainda que, mas pastora, está faltando. Calma. Deus está trabalhando. Deus trabalha em silêncio, Deus trabalha no não, Deus trabalha nas nossas dores, nas nossas lutas. Muitas coisas que a gente vivia, eu não entendia nada, o que está acontecendo. Mas quando você passa pelo processo da dor, da luta, e ela vira um testemunho, é tão bom. Só que se toda vez que Deus te coloca numa prova e você desiste, que testemunho você vai contar? Se você está passando, é porque Deus quer te ensinar algo. E aí Deus te ensina, e esse ensinamento vira testemunho para você. E cada vez mais, você vai ser convicto e convicta de quem Deus é e do que Ele pode fazer na sua vida. Não se proste diante de outros deuses. Se proste somente diante do Senhor. Somente ao nosso Deus nós vamos adorar. Eu não sei porquê, eu vou falar essa palavra, eu não sei nem porquê eu vou falar, mas assim, quando eu preparei, eu já tinha essa palavra e eu estou ministrando aqui o tempo inteiro. Eu não sei porque Deus fala tanto no meu coração sobre recomeço. Recomeço, eu não sei se alguém aqui tem que recomeçar alguma coisa e que não é fácil e que dói. Recomece. Recomece. Quantas vezes forem necessário, recomece. Mas só não pare. Só não pare. Deus está gerando algo em você, amém? Deus está gerando algo em você através dessa dor. Deus está gerando algo em você através dessa luta, dessa dificuldade. Essa luta e essa dor, quando você passar, vai gerar testemunho de cura sobre a sua vida. Eu achava que não podia falar de vida financeira, mas Deus mudou a minha vida. E eu quero te dizer que Ele vai mudar a sua também. Que essa dor e que essa luta não é por acaso. Na verdade, não existe por acaso no reino de Deus. Existe propósito. Existe propósito. Tudo tem um propósito. Apenas fique na convicção daquele que te chamou. E crendo nessa palavra, em nome de Jesus. Pode se colocar de pé. Feche seus olhos. Ah, Deus, quantas vezes nós queremos nos prostrar, Senhor. Como é difícil. Como dói. Cada um aqui tem uma dor. Cada um aqui, Senhor, tem uma luta. Tem uma dificuldade. Tem um medo. Tem um trauma. Tem uma frustração. Talvez alguém aqui já foi humilhado. Já foi frustrado. Talvez essa pessoa, tudo que ela começa, ela não consegue terminar. Talvez essa pessoa que está aqui, ela se sente sozinha. Talvez essa pessoa que está aqui, ela está passando um processo de medo, de depressão, de desespero, de tristeza. Senhor, cada um aqui nessa noite tem uma história, tem uma dor, tem uma dificuldade, Pai. Pai, mas eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, que agindo o Senhor ninguém pode impedir. E eu creio, Senhor, aprendi que nada é em vão, que tudo tem um propósito, que tudo, Senhor, tem o porquê das coisas. Às vezes a gente perguntamos, Deus, por que isso, por que aquilo? Mas começa a perguntar o pra quê, porque é o pra quê que é o propósito. Isso está acontecendo porque Deus tem algo em você, Deus quer tratar com você. Nenhum servo de Deus foi imune de lutas, de guerras, de dificuldades. Tanto Davi, tanto Abraão, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, a mulher do fluxo de sangue, José. Quantos homens de Deus passaram por lutas, por perseguições, por dores, por dificuldades. Mas eu quero te dizer uma coisa. Todos eles que permaneceram na convicção não foram frustrados, não foram desanimados. O Senhor, Ele tem uma promessa, meu irmão, minha irmã, sobre a sua vida. E essa promessa
ela vai se cumprir, independente do que os seus olhos estão vivendo, independente do que os seus ouvidos estão ouvindo. Maior é o Senhor que fez a promessa. Em nome de Jesus, aquele que derrubou Golias é aquele que está aqui em nome de Jesus. Aquele que curou a mulher do fluxo de sangue é ele que está aqui em nome de Jesus. Aquele que deu a vitória a José é ele que está aqui em nome de Jesus. E ele pode fazer na sua vida, na minha vida, na sua casa, na sua família. Em nome de Jesus, você pode crer nisso. Você pode erguer as suas mãos e glorificar ao Senhor pela sua vida. Você pode abrir a sua boca e orar, porque a palavra do Senhor diz: eu estou em busca de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito, que o adorem em verdade. Não deixa a luta te parar, não deixa o medo te parar, não deixa as frustrações te parar, não deixa o diabo calar a sua adoração. Apenas adore, vai adorando. Enquanto você adora, Deus alcança a sua casa. Enquanto você adora, Deus visita leitos, pessoas doentes, enfermas. Enquanto você adora, Deus vai transformando o seu interior, Deus vai te curando, Deus vai te libertando. Pai, se alguém entrou aqui enfermo, eu declaro cura sobre essa pessoa em nome de Jesus. Se alguém entrou aqui com o coração oprimido, Pai, triste, desanimado, se sentindo desamparado, querendo desistir, Espírito Santo vai tocando agora em nome de Jesus, com uma unção de quebrantamento. Ah, Senhor, a tua palavra diz que todos que vêm ao Senhor, de maneira alguma voltarão vazios. Sejam cheios do Espírito Santo, sejam tocados pela graça, pela presença do Senhor. E isso também é convicção. Convicção é mesmo que eu não sinto, mesmo que eu não sinto a presença, eu tenho a certeza dessa presença neste lugar. Feche seus olhos e vai glorificando ao Senhor em nome de Jesus. Nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Escute isso. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu Não viva pelo que você está vendo, viva pela fé em nome de Jesus. Adore a Ele. Irás prover de novo, eu creio em ti. Adore, 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 adore. Levante a sua voz em adoração. Santo, 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 santo. Tu és digno de toda honra, Senhor. Tu és digno de toda glória. Aleluia, aleluia. Olabaxere, cantarianda, alabás. Vem, Espírito Santo, vem aquecer os nossos corações. Pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Eu não estou sozinho, tu estás comigo. Levante as suas mãos e adore a Ele em nome de Jesus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu. Qual que é o nome dele? Declare o nome dele nessa noite. Seu nome é Jeová Jireh, irás provar.
você crer, adore. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, e nas provas de novo. Eu creio em ti. Aleluia, aleluia. E o vento forte Não vai roubar, não vai roubar. não vão roubar assim. Aleluia. Em ti, Declare isso. Deus, A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade. Declare isso, adore, adore, adore. E o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Aleluia. Oh, glória, glória. E o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. 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 A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus, temos que ser convictos, amém? Alguém entrou aqui com dor, precisa de oração? Alguém aqui está se sentindo mal, oprimido? Quem precisar de oração pode vir até aqui à frente, em nome de Jesus. Nós temos que ter uma convicção que a presença do Senhor é real. E o mesmo Deus que cura, que liberta e transformava naquela época é o mesmo Deus de hoje que está aqui neste lugar. Ele cura, Ele liberta e Ele transforma. Então não vá embora com essa dor, não vá embora com esse sentimento. Se você quer receber uma oração, se você precisa de uma imposição de mãos, venha até o altar em nome de Jesus, que essa é a noite que o Senhor separou para te tocar, para te curar, para te libertar, para te transformar. O Senhor que cura está neste lugar. Receba, venha receber o toque, venha receber a presença do Senhor. Se você está com a dor, se você anda desanimado, se você está triste, se você precisa de recomeço na sua vida, venha receber uma oração em nome de Jesus, adore.